Você sabia que Distrito 9, um dos filmes de ficção científica mais importantes do século, veio na realidade de uma receita perfeita para o desastre? O diretor era um novato. A principal estrela, na verdade, não era uma estrela, mas um cara que simplesmente nunca tinha atuado na vida. E para piorar isso tudo, o projeto, na verdade, era para ter sido um filme de jogo de videogame. Pois é, foi desse caos que nasceu uma obra indicada ao Oscar e que deixou todos os fãs com uma pergunta: cadê a continuação? Por que um filme com um final completamente em aberto e que fez 7 vezes o valor do seu orçamento simplesmente foi esquecido? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje eu vou te contar os bastidores bizarros dessa obra e explicar por que apesar do diretor falar diversas vezes que quer fazer uma sequência desse filme, ela na realidade nunca aconteceu. There's a lot of secrets in District 9. Em 2009, chegou nos cinemas um filme incômodo, emocionante e extremamente original, Distrito 9. Nessa obra, a gente acompanha o estado do nosso mundo 20 anos depois que uma nave alienígena pousou na Terra. Mas, diferente dos clichês esperados nesse tipo de produção, aqui a gente não tem uma batalha gloriosa contra os alienígenas ou destruições épicas lá nas cidades dos Estados Unidos. Porque, nesse filme, os aliens, na realidade, estavam buscando refúgio do seu planeta que estava morrendo. A nave deles pousa na África do Sul e os nossos vizinhos intergalácticos estão num péssimo estado de saúde e aí ninguém sabe exatamente o que fazer com eles. A decisão então é colocá-los numa área separada e com o tempo eles passam a fazer parte do nosso mundo, ainda que de maneira segregada. É nesse estado da história que a gente acompanha o personagem Wikus, um funcionário comum, um burocrata qualquer do governo que trabalha no Departamento de Relações Aliens. A missão dele é simples: fazer os alienígenas assinarem um documento para que eles sejam despejados dessa tal área, o chamado Distrito 9, lá que lhes foi imposto e onde mora o alien Christopher, com quem o burocrata acaba desenvolvendo uma relação complicada. Cara, que ideia genial e de maluco ao mesmo tempo. Mas você tá ligado que essa história veio originalmente de um curta-metragem que fez um barulho muito positivo e que esse filme aqui, na realidade, era pra ter sido o filme de um jogo de videogame. Lá no ano de 2005, um filme de Halo, jogo de tiro de ficção científica militar, estava sendo desenvolvido e o grande nome por trás dessa produção era o Peter Jackson. Isso, aquele cara que fez a trilogia original do Senhor dos Anéis mesmo. O problema é que existia, de acordo com o próprio Peter Jackson, discussões entre os estúdios envolvidos por conta de acordos, direitos, entre outras burocracias, e assim, esse filme nunca saiu do papel. Mas é aquilo, né, gente? Quando uma porta se fecha, você pula a janela, e foi justamente o cancelamento dessa obra que deu a possibilidade de Distrito 9 existir. We had chosen Neil to be the director of a film version of Halo, the video game that we were producing. And studio politics intervened and the movie died, basically. Halo wasn't going to get made. But we really loved working with Neil. So on the day that Halo died, we essentially said to him, look, why don't we just, make an original film? O Neil que o Peter Jackson tá falando é o Neil Blomkamp, diretor e roteirista de Distrito 9, que tinha ganhado alguma relevância depois de fazer o curta Alive in Joburg. Essa obra ganhou muita notoriedade e viralizou, ou pelo menos dentro do que era possível em 2005, e a história do curta era praticamente a mesma que viria a ser contada no filme. Se passa na África do Sul, os aliens são refugiados do seu planeta e segregados no nosso. E aliás, até o ator principal de Distrito 9, o Sharlto Copley, estava aqui também. E eu não sei se você concorda, mas no longa-metragem eu acho a atuação desse moço aqui com cara de paspalho muito, mas muito boa. O cara tem um carisma absurdo. We are here at MNU head office, Department of Alien Affairs. They shoot first and then they answer the questions. You don't need that, man. Don't only sissies wear that. E sabe o que é o mais louco dessa história? O homem nem era ator. Ele nunca tinha atuado em nenhum filme e tava lá porque ele era amigo do diretor. The lead actor, Sharlto Copley, who's not even really an actor, he's an old school friend of Neil's. They went to high school
together. The reason I cast him is because he's so good at improv. He's never been in a film before, but he's so good at improv. Yeah. And the only person that I knew who could do it, and also who was South African, was Sholto. E foi assim que o Peter Jackson juntou literalmente restos de um projeto cancelado, porque Distrito 9 acabou usando adereços que tinham sido feitos para o filme de Halo, com o diretor que nunca tinha dirigido nada e um ator que não era ator para montar o time que iria fazer uma das melhores obras de ficção científica das últimas décadas. Really it was fate intervening and saying, look guys, you're not going to make Halo, but you're going to make District 9 instead. A ideia estava clara, fazer um filme diferente, que misturasse um estilo de documentário com um comentário político que fizesse referência à infância do diretor, que tinha nascido e crescido na África do Sul no final dos anos 70, enquanto o apartheid ainda estava acontecendo. Mas sabe como são essas coisas no mundo de cinema, né, gente? Um filme precisa fazer grana e uma equipe dessa dificilmente conseguiria um orçamento grande para fazer um filme de ficção científica que tem no seu cerne um comentário social e político forte. O que eles conseguiram foi um orçamento baixo de 30 milhões de dólares, algo muito distante dos grandes blockbusters de ficção científica daquele ano. Avatar, por exemplo, tinha custado 237 milhões, Star Trek 150. E até o filme do Jared Leto, Senhor Ninguém, tinha um orçamento maior, ali na casa dos 47 milhões. Mas para essa equipe aqui não tinha tempo ruim não. This movie was 30 million and we set out to make it low budget. There was no question, and it was so that I could kind of make something that felt exactly like how I wanted to make it. E para compensar essa falta de orçamento, a ideia do marketing feito pela Sony foi genial. Uma campanha chamada Apenas Humanos, que criou posters, banners e anúncios que deixavam claro: aliens não são bem-vindos. Só use se você for humano. This is a level 5 alert. District 9 residents are violent and unpredictable. Report any sightings to your local MNU security station immediately. A empresa chegou até a disponibilizar um número de telefone para as pessoas ligarem e reportarem o avistamento de suspeita de atividades alienígenas. E sim, como você deve imaginar, teve uma galerinha que gastou o pouco crédito que tinha no celular para ligar para esse número e fazer esse tipo de denúncia. Quer dizer, às vezes a pessoa só ligou a cobrar e não gastou o crédito, mas teve uma galera que ligou sim. Mais especificamente, cerca de 33 mil ligações divididas entre pessoas que queriam participar da campanha de marketing e outras que realmente acreditavam naquilo. Essa campanha acabou sendo um sucesso e Distrito 9 começou então a gerar um grande hype para sua estreia. Mas, mesmo com toda essa energia e esse otimismo, o diretor tinha alguns receios sobre como o filme seria recebido lá nos Estados Unidos. Ele achava que algumas cenas, como por exemplo, quando gangsters nigerianos querem cortar e comer pedaços de um personagem, não iam ser muito bem recebidas, e chegou a dizer que temia que alguns grupos norte-americanos se sentissem confusos ou insultados. E foi assim, em meio a um misto de desconfiança e otimismo, que Distrito 9 estreou em agosto de 2009. E, meu irmão, sinceramente, esse filme aqui foi muito bonito, tá? No seu final de semana de estreia, o filme bateu de frente com G.I. Joe, A Origem de Cobra, Te Amarei para Sempre e o pior filme do Harry Potter, que é aquele do Enigma do Príncipe. Distrito 9 acabou estreando no topo das bilheterias, arrecadando de cara 37 milhões de dólares. E no final de tudo, transformou aquele orçamento de 30 milhões em incríveis 210 milhões de dólares. O filme ficou muito bem avaliado, com uma aprovação de 90% dos críticos e 82% do público lá no Rotten Tomatoes, além de uma nota 7.9 no IMDb, e a sensação de que ele poderia sim ser o melhor filme de ficção científica do ano. E um dos maiores motivos para isso talvez seja a profundidade que esse filme traz para a experiência do espectador, porque além das divertidas cenas de ação e de um CGI que faz bonito até nos dias atuais, o filme traz diversas situações bem incômodas e reflexivas. Por exemplo, quais são as nuances de lidar com aquele que é diferente, que se encontra numa posição extremamente combativa porque, afinal, nem foi escolha dele estar ali? Até que ponto um burocrata realizando apenas o seu trabalho, sem nenhum tipo de senso crítico, tem que ser visto como apenas um trabalhador e não parte do mecanismo que causa o problema? Esse conceito, a banalidade do mal, da filósofa alemã Hannah Arendt, se aplica perfeitamente ao personagem do Wilkes.
to go in and abort each egg one at a time would take a very long time. So this makes a lot of sense. The sound that you're hearing, it's almost like a popcorn. What the egg does is it pops up. O filme também comenta sobre o quão fácil é você tratar um outro ser vivo como inferior, como um preconceito se instaura e como a partir dele vem a violência. E talvez seja exatamente por isso, por tratar de assuntos com uma certa profundidade e ainda assim trazer um aspecto de diversão, que esse filme tenha sido tão bem recebido. E eu não sei se dá pra vocês perceberem pelo meu sotaque, mas eu sou do Rio. E cara, é impressionante como essa questão de normalizar a violência, quando ela se torna algo tão cotidiano, passa a entorpecer você e como isso é perigoso. E sobre essas nuances que o filme aborda, tem um vídeo muito bom aqui no YouTube, que é lá do canal Central Pandora. Se você tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, vai lá conferir. Vou deixar o link aqui na descrição e antes da gente voltar pro vídeo, já aproveita e se inscreve aí, cara. Já chegou até aqui, então tá gostando do conteúdo, dá essa moral, se inscreve e aproveita e deixa aquele like gostoso, já é? Distrito 9 acabou sendo indicado em 4 categorias do Oscar, e com tanto barulho positivo em cima do filme, e uma história que tinha um final completamente em aberto, uma questão ficou por anos rondando o meio do sci-fi. Cadê a sequência desse filme? O Neil Blomkamp seguiu a vida e foi fazer Elysium. O Peter Jackson estava produzindo um monte de outros filmes, e o ator, que nunca tinha atuado, fez a carreira no cinema deslanchar. Mas Distrito 9 parecia esquecido. E a verdade é que isso não foi por acaso. There is a District 10. Do you think we could revisit that in the future? Don't know. We've never talked about it. What I like about the movie, it's original. It's not a sequel. It's not based on comic book or anything. We haven't talked about it. A parada é que, apesar do Neil Blomkamp ter dito várias vezes que gostaria de fazer uma sequência, o Neil disse que a ideia de uma possível continuação só veio aparecer na última semana de filmagens e que o final foi deixado em aberto porque, diferente do que Hollywood gosta de fazer, a vida não é definitiva assim. E assim, por mais de uma década, os fãs sonharam com uma sequência para essa história incrível, que ligasse todos os pontinhos e entregasse uma conclusão satisfatória. Mas acabaram frustrados. As notícias mais recentes são sugestões de que sim, o filme pode entrar em produção em breve e o diretor já escreveu alguns scripts para essa continuação. Supostamente, esse filme vai ser bem maior que Distrito 9, mas até o momento em que eu gravo esse vídeo, nada realmente foi confirmado. Mas eu acho que antes da gente se perguntar como uma sequência ficaria, a pergunta que eu faço é: será que precisa realmente de uma continuação? O final ambíguo é incômodo, mas ao mesmo tempo inteligente e, de certa maneira, completo. Em especial quando a gente pensa no personagem principal, que ao longo da sua jornada fica cada vez mais humano, ironicamente, enquanto seu corpo fica menos reconhecível. O final não é perfeito ou enfeitado, mas é real e uma sequência ia ter que responder questões que talvez não precisem de respostas. Numa indústria que cada vez mais enfia franquia atrás de franquia no cinema, sequência atrás de sequência, e num mundo que cada vez menos permite espaço para interpretações, que anseia a todo momento por explicações definitivas, diálogos explicando a mesma coisa que a gente já vê na imagem, será que um filme tão cru, difícil e real se encaixaria nesse modelo? Distrito 9 nos lembra que ficção científica é sobre nós, nossas crueldades, nossa empatia ou a falta dela. E sim, ele continua sendo relevante nos dias de hoje. Aliás, talvez até mais do que era naquela época, porque os seus paralelos com a realidade atual são assustadores. E talvez o seu legado seja simplesmente esse: ser uma obra pra gente visitar e se olhar no espelho. And I think they must fix that ship and they must go. Virus, kaya selectiva virus, né? Nere aliens ito. They must just go. I don't know where they go. They must just go here. E enquanto a gente conseguir se identificar com os problemas que o filme apresenta, talvez ele não precise de ponto final, apenas de reticências mesmo. Mas e você? Você acha que Distrito 9 precisa de uma sequência? E se sim, o que é que daria pra extrair desse filme? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você pensa. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, com curiosidades do cinema, também me segue lá no @com.versando no Instagram. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!